noite a todos. Bom, estamos aqui nesse momento para fazer alusão ao lançamento do pré-evento do 14º Seminário de Planejamento e Gestão Territorial. E temos a presença do professor Cláudio Maretti, que vai nos abrilhantar aí com uma fala. Eu quero agradecer ao GAP. Então, o GAP, na verdade, é o nosso parceiro no evento e está aí oportunizando esse espaço para que a gente possa fazer o pré-lançamento do evento. O professor Maretti, ele já é o nosso parceiro no evento, inclusive já parafraseou aí um livro. Eu quero apresentá-lo, então. Professor Cláudio Maretti, ele é especialista em áreas protegidas, ordenamento territorial, comunidades e desenvolvimento, focando nas relações entre sociedade e natureza. Nesse momento é pós-doutorando sobre conservação colaborativa na geografia da USP, é membro do comitê da Lista Verde de Áreas Protegidas para o Brasil, da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN, da Rede Saúde e Natureza Brasil e do Coletivo Socioambiental de Atibaia. Foi presidente do ICMBio e coordenador do 3º Congresso de Áreas Protegidas da América Latina. Líder da Iniciativa Global Amazônica pela rede WWF e coordenador técnico pela UICN na África. Dentre outras contribuições nessa temática. Ele vem hoje para falar com a gente sobre os desafios para as áreas protegidas na próxima década. Como conseguir o necessário apoio social e político. Então, um tema pertinente, atual e de extrema relevância nesse momento em que nós estamos aí passando com relação às questões relacionadas a unidades, ou melhor, áreas protegidas. O professor Maretti tem a gentileza aí de fazer a sua fala, a sua apresentação, se quiser fazer, e a sua fala, e depois a gente vai abrir para um breve debate para o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Então, pode encaminhar as perguntas, a gente identifica a pessoa que perguntou e fica aqui debatendo por mais uns 15 ou 20 minutos após a fala. Tá bom? Muito obrigado, professor Ladwig. Queria dizer que é uma honra para mim estar nesse momento de preparação desse evento importante que o seu laboratório vem organizando. Agradeço também ao convite do professor Magela. Exatamente, o tema é uma reflexão sobre os desafios que nós temos nessa década, eu diria até 2030, portanto, é nesta próxima década, me perdoe aí o português, é nesta década que nós estamos, e, obviamente, nós defendemos o fortalecimento, a melhoria e até a ampliação das áreas protegidas e conservadas, mas as condições para que elas sejam bem geridas sempre são um problema a enfrentar. Então, nessa perspectiva, eu queria apresentar aqui algumas reflexões, como é que nós chegamos nesse momento, em termos de meta global, passar rapidamente por uma série de slides que mostram aí indicações da degradação que avança, justamente para refletirmos o porquê das áreas protegidas. Um tema central, com poucos slides, mas uma mensagem muito forte, é essa dos déficits. Novamente, falar para especialistas interessados sobre os valores das áreas protegidas e conservadas pode ser um pouco mais do mesmo, mas acho que é importante a gente ver a diversidade, porque isso será um elemento fundamental. E, por fim, eu termino com as propostas que eu tenho defendido atualmente, que são justamente o objeto do meu pós-doutoramento.
Então, essas reflexões, quando eu falo aqui, inclusive humanas, é porque às vezes se considera reflexão científica para a conservação da biodiversidade, tem que ser reflexões da biologia, da ecologia, e eu sou uma pessoa que, embora com doutorado em geografia, na Universidade de São Paulo, chamavam a meu enfoque de geografia humana. E eu entendo que eu tenho muito mais essa perspectiva e eu vou apresentar alguns argumentos dentro desse campo das ciências humanas. E a nova meta, que é o que nós temos aí do grande desafio, além das qualidades da gestão das áreas protegidas e conservadas. Então, começando por discutir esse famoso tripé do desenvolvimento sustentável, que eu acho que ele já não é mais válido, por uma visão de hierarquia, onde, na verdade, a biosfera sustenta a sociedade que produz a economia. Na década passada, nós tivemos essa meta, que para os especialistas, famosa, meta Aichi, meta Aichi 11, perdão, aí o equívoco, que focava justamente na ampliação da proteção para 17% e 10% de áreas terrestres e marinhas. O que nós vimos de nível global foi que houve uma ampliação significativa da cobertura de área protegida. Então, a meta ela foi importante para mobilizar a criação de áreas protegidas e o reconhecimento de áreas conservadas, mas a representação ecológica ainda baixa, a efetividade de gestão em estágios iniciais, deveríamos até avançar para a eficácia de gestão, e praticamente não houve avaliação da gestão equitativa, o que hoje a gente chama de governança equitativa. O grande equívoco que eu acho que nós temos que superar é de considerar que as metas são compostas de elementos que são possíveis de se fragmentar, quando, na verdade, nós estamos falando de sistemas integrados, eficazes, equitativos, etc. Do ponto de vista da América Latina, eu acho que há uma similaridade muito grande com a questão global, mas há uma maior diversidade de tipos do que normalmente se encontra em alguns países e uma pior condição de orçamento e pessoal, que é um elemento fundamental para o Brasil também. Eu fiz uma avaliação alguns anos atrás sobre como estávamos para o alcance da meta Aichi 11 no Brasil e, obviamente, a gente sabe que nós temos uma área de proteção muito concentrada em alguns biomas, enquanto na Amazônia nós chegamos a 30% de unidades de conservação. Em algumas outras áreas, como Pampa, por exemplo, são poucos por cento, 2%, 3% de área protegida com unidade de conservação. Mas meus pontos principais também é que o orçamento, os recursos econômicos oferecidos para as áreas protegidas e conservadas e o pessoal envolvido ainda são em níveis muito baixos. E há muito pouco reconhecimento das parcerias, que é um dos instrumentos que eu defendo. O mundo avaliou esse avanço do alcance da meta Aichi 11, que, aliás, a meta Aichi 11 foi uma das, se não a melhor, a mais bem-sucedida dentro das metas Aichi, do plano estratégico até 2020, que na prática foi considerado até 2022, antes de ser renovado. Houve muita discussão sobre a necessidade de proteger até metade dos ecossistemas, ou metade da Terra. É importante lembrar que antes, como é o caso da Constituição brasileira, tem se fortalecido a ideia de que o meio ambiente é parte dos direitos humanos fundamentais. Ele não só é o direito ao meio ambiente sadio, mas ele também fundamenta a possibilidade de alcance de outros direitos humanos fundamentais.
é considerado o direito humano fundamental da terceira geração. A gente vem considerando cada vez melhor que as áreas protegidas não são só para a conservação da biodiversidade, mas também para a promoção da qualidade de vida humana. E quanto mais envolvimento existe da sociedade, melhor o resultado para a conservação e para esses benefícios distribuídos para a sociedade. Finalmente, se chegou num certo acordo científico, uma proposta predominante de 30% de conservação, considerando um foco bastante significativo nas questões sociais, e essa foi a meta alcançada numa perspectiva de retomada da natureza, usando, inclusive, um pouco de reflexão que vem das mudanças climáticas, para um processo de degradação em direção ao que a gente chama hoje da natureza positiva. A meta, portanto, aprovada no final do ano passado, há cerca de 11 meses, ela fala em proteção de pelo menos 30% de todos os ecossistemas, em sistemas de unidades de conservação e outros tipos de áreas conservadas, os chamados outros mecanismos espaciais eficazes de conservação, os OMECs. Esses sistemas, eles não só têm que ser eficazes, mas governados de forma equitativa. E essas áreas, além de eficazes, têm que ser bem conectadas e integradas nas suas regiões. Essa proposta reconhece de forma inédita não só os territórios indígenas, mas os territórios tradicionais. As unidades de conservação, para quem não está familiarizado, equivale aproximadamente ao que internacionalmente se chama de protected areas, ou áreas protegidas, ou, numa tradução que não é usual no Brasil, áreas protegidas. E aí nós temos categorias e tipos de governança. É importante repisar isso, que nós não estamos falando de uma ou outra categoria, nem de grupos de categorias, como costumamos no Brasil, e nem só de governos, e muito menos só de governos federais, mas também do setor privado, de comunidades, povos indígenas, etc. E, finalmente, tem, desde 2010, esses OMECs estão sendo, digamos, considerados nos sistemas de unidades de conservação e OMECs, ou áreas conservadas, ou outros tipos de áreas conservadas, e, finalmente, agora tem um movimento mais importante de promoção. Essa publicação, inclusive, tem servido de reflexão num grupo de trabalho junto ao Ministério do Meio Ambiente para a sua regulamentação nacional. O fato, e aqui eu vou passar rapidamente, só para a gente lembrar onde nós estamos, é que a degradação no mundo avança. Queimadas, desmatamento, pesca predatória, os garimpos, uma coisa terrível na Amazônia, não só prejudicando terras indígenas e florestas, mas envenenando os rios. As espécies, para quem foca mais nisso, que já foram extintas, e uma quantidade muito significativa de espécies com risco de extinção, mas também populações que reduzem de tamanho e habitats, ecossistemas que são prejudicados. No caso do Brasil, a gente conhece muito claramente essa situação da Mata Atlântica, mas é a situação, de certa forma, que prediria, se não fosse nada feito, o que aconteceria no Cerrado e na Amazônia. E já vemos a Amazônia bastante ameaçada hoje em dia. Isso gera problemas seríssimos também de qualidade de vida, só para lembrar a questão da água e as mudanças climáticas que hoje já nos assolam aí com a emergência climática. Essa análise do Instituto de Resiliência de Estocolmo mostra uma piora significativa no avanço sobre
os chamados limites do planeta Terra. E essa situação, hoje, com a publicação mais recente deste ano, mostra, mais uma vez, que, do ponto de vista do que mais tem ultrapassado o limite, nós temos a biodiversidade, muito mais do que a mudança climática. E as novas entidades, as novidades de tipos de degradação. Então, não só a biodiversidade ajuda a enfrentar a emergência climática, como o seu colapso pode trazer consequências maiores do que a própria mudança climática, que é o que já está todo mundo se dando conta, como, por exemplo, essas tempestades no sul, secas na Amazônia, e essa ressaca recente no Rio de Janeiro, mostrando que os limites estão sendo ultrapassados cotidianamente. Mas o mundo se urbaniza. Cada vez mais a cidade está concentrando a população, especialmente no Brasil e na América Latina. No mundo, a porcentagem é um pouco menor do que no Brasil. O problema é que a degradação e a urbanização geram consequências negativas que afetam especialmente as populações mais vulneráveis, mais carentes. Portanto, impactam diferente os chamados desiguais. E, nesse contexto, por que áreas protegidas? Ora, essa é uma charge, uma brincadeira com muito sentido que eu costumo usar, porque, segundo uma frase atribuída a Lutzenberg, uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesma não pode estar certa. Eu diria que essa sociedade é uma sociedade doente. E, de fato, nós sabemos que a sociedade hoje em dia não é sustentável. Por isso que a degradação continua avançando. E nós que, em algum momento dos primórdios da humanidade, nos cercávamos para proteger a agricultura e nós mesmos das feras, da natureza selvagem, hoje nós precisamos, entre aspas, cercar áreas para proteger essa natureza de nós mesmos. E essas cercas são as áreas protegidas, de certa forma. É uma linguagem figurada, mas elas foram necessárias para manter ecossistemas e não deixar que toda a natureza fosse degradada, manter amostras significativas. Hoje se fala muito em recuperação, mas eu diria que essas áreas também são espaços de resistência. E lá para frente, na minha conclusão, eu vou defender que sejam espaços de transformação da sociedade. Então, os casos famosos, por exemplo, de Iguaçu, mostram a importância das áreas protegidas, assim como na Amazônia, terras indígenas e unidades de conservação resistindo ao desmatamento. Mas nós temos a tendência de pensar que, como a sociedade degrada, nós precisamos proteger a natureza da sociedade, da sua economia. E aí caímos no equívoco de afastar a sociedade. Ora, se a degradação é um processo econômico, que é social, a conservação também o é. Ainda que queiram os mais puristas ter áreas de ecossistemas intocados, esse processo de proteger é um processo social. E nós precisamos nos adequar aos contextos e propor processos de conservação que façam sentido. Esta é a tese que eu defendo aqui hoje. Por quê? Porque nós temos um déficit ou déficits enormes de pessoal e recursos econômicos. Se de alguma forma nós precisamos maior envolvimento da sociedade, nós precisamos gente para fazer isso. Eu pego o exemplo dos conselhos, por exemplo. É fundamental que os conselhos das unidades de conservação funcionem. É fundamental que haja pessoal dedicado a preparar as reuniões, a interagir com os representantes, a ir nas comunidades, a preparar a pauta e as pessoas que vão representar os seus grupos sociais para um bom debate, assim como
organizar a reunião e viabilizar a sua implementação, a implementação das decisões. Ora, não é possível fazer isso quando nós temos 1, 2, 3 pessoas cuidando de milhares e milhões de hectares. É preciso que essas pessoas cuidem da administração, fazer prestação de contas para projetos, fazer a fiscalização, dar atenção à pesquisa, ao turismo. Então, o envolvimento com a sociedade não é viável se não houver gente e recursos, assim como a pesquisa, a fiscalização, todas as atividades das áreas protegidas e conservadas. Só para trazer alguns números, esse trabalho me parece muito impactante e muito significativo. É um trabalho recente, publicado no ano passado, de uma avaliação global, e indica que nós precisaríamos, pelo menos, cerca de 13,5 pessoas por quilômetro quadrado, servidores, pessoal dedicado para as áreas protegidas, dos quais cerca de metade deviam ser guardas-parques ou rangers. Se nós analisamos os dados que esse trabalho traz, e nós fazemos alguns cálculos, nós vemos que o Brasil tem um dos menores índices de servidores ou de prestadores de serviço ou de funcionários por hectare protegido. E não é porque tenhamos a Amazônia, que é muito grande, porque estou comparando com os países vizinhos. Então, proporcionalmente, no caso do Peru, da Colômbia, do Equador, da Bolívia, a sua Amazônia é tão significativa como a nossa, proporcionalmente. Mais ainda nos casos da Guiana, Suriname e, obviamente, da Guiana Francesa. Então, o Brasil ter menores índices de pessoas dedicadas à conservação nas áreas protegidas do que praticamente todos os países vizinhos é um sinal muito, muito, muito negativo. Então, não basta a gente recuperar 10% ou 20% nos concursos do nosso pessoal. Nós precisamos multiplicar o pessoal dedicado às áreas protegidas em 10 a 20 vezes. Isso falando que Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, todos esses biomas com diversidade ecológica precisam multiplicar por 10, por 5 a área protegida, mas não basta a área protegida, é preciso que ela seja protegida com qualidade. Do ponto de vista de orçamento, a situação não é muito diferente. E nós não temos os valores aqui com esse nível de detalhe, numa pesquisa tão ampla, é mais amostral, mas a gente pode ver que, no caso da América Latina, nós temos aí os níveis menos satisfatórios. E isso implica que a situação do Brasil não seja melhor. E quando eu fui presidente e diretor do Instituto Chico Mendes, essa era a minha sensação, de que nós tínhamos 10%, no máximo 20% do pessoal e dos recursos econômicos necessários. E como as áreas protegidas têm que continuar crescendo e a interação com a sociedade tem que se multiplicar como se fosse centenas de vezes, então nós precisamos que pessoal e recursos econômicos se multipliquem por 10 a 20 vezes. E isso não será fácil, não será um concurso que vai decuplicar o número de pessoal de um sistema estadual, de um órgão estadual, municipal, ou nem mesmo o federal ICMBio. Só passando rapidamente a nossa reflexão aqui, porque acho que é isso que a gente tem que fazer, é contar para a sociedade a importância das áreas protegidas na segurança hídrica, na proteção do patrimônio arqueológico, no enfrentamento à emergência climática. Já foi o momento onde a gente só devia pensar em evitar a emissão de gases. Hoje nós temos que enfrentar a emergência climática e nós estamos vendo, como sempre ocorreu, mas agora cada vez pior, as pessoas morrendo, a economia se deteriorando por causa das enchentes e dos deslizamentos
nas áreas urbanas e periurbanas. A questão da saúde, que é um tema que normalmente a gente não considera, cada vez mais demonstrado, desde lá aquele conhecido, cada vez mais conhecido conceito dos banhos de floresta, no Japão, de 1980, até o que hoje tem se defendido, que são políticas públicas que integrem a conservação, as áreas protegidas e conservadas, assim como também áreas verdes e azuis nas cidades, à qualidade de vida, ao bem-estar, inclusive à recuperação de doentes. E já existem publicações até da Organização Mundial de Saúde com os nossos órgãos ambientais internacionais sobre isso há um bom tempo. Mas também as questões do sagrado, da fé, das religiões, e nós temos justamente que procurar essas alianças de valores. Primeiro, porque é um dever de quem tem a conservação de uma área natural fazer com que ela tenha sentido para a sociedade e que a sociedade possa usufruir dentro dos seus valores culturais. Segundo, porque nós precisamos de aliados. Então, essa é a ideia que eu estou tentando construir. É passar por esses valores, que são muito mais de serviços, de funções e outros benefícios sociais e socioeconômicos, é a construção de alianças que nós precisamos. Reconhecer os valores também ancestrais de povos indígenas e aqueles construídos pelas comunidades tradicionais, que têm direito ao acesso aos recursos naturais e têm essa diversidade cultural que deve ser reconhecida. Mas processos muito mais interessantes do que simples visitação ou concessões, o turismo de base comunitária, o voluntariado viabilizando o turismo, por exemplo, através das trilhas de longo curso, promover cada vez mais a pesquisa, gerando oportunidades e soluções, fazer das áreas protegidas locais de conhecimento, educação, cidadania e sociabilidade, como, por exemplo, através da educação ambiental, mas também do lazer, de campings familiares, de campings de acampamento com os amigos, processos de cidadania, construindo alternativas de solução, oportunidades de trabalho. Sabemos, quem milita em áreas protegidas sabe que nada melhor para apagar ou para prevenir e combater um incêndio do que os brigadistas locais, bem treinados, mas que conhecem a região, que são da região. Até nas relações internacionais, há uma série de cooperações que pode se dar com o objetivo de conservação, mas, fundamentalmente, respeitar valores culturais, não só de povos indígenas e nem só de comunidades tradicionais, mas também aqueles das cidades. Uma paisagem protegida, como é a Tijuca, ou nesse caso, entre aspas, minha unidade de conservação, o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, é um valor para uma cidade, nesse caso, a cidade onde eu vivo, a cidade de Atibaia. E o que eu proponho? Depois de quase 40 anos trabalhando nesse tema, tendo feito o meu doutorado, como falei, em Geografia Humana, com gestão territorial comunitária, mas não exclusivamente conservação, eu agora estou entrando no meu 4º ano de pós-doutorado sobre o tema conservação colaborativa. Um processo riquíssimo. Mais de 100 pessoas, gestores e acadêmicos, colaboraram, fizemos cursos, vários debates, temos aí um artigo internacional recém-aprovado, que esperamos seja publicado nos próximos meses, vários artigos e capítulos de livros, e esperamos fazer o pré-lançamento do nosso livro colaborativo no Seminário de Áreas Protegidas e Inclusão Social, que será na Geografia da Universidade de São Paulo no final desse mês. Temos que passar pela percepção de que governança e gestão são complementares, mas são diferentes. E a governança é onde há a participação nas decisões, é o poder de decisão que tem que ser aberto à sociedade. Essa participação social possibilita vínculos
e a reconexão não só com a natureza, mas com a gestão das áreas protegidas e conservadas. Para isso, precisamos esse enfoque de equidade, que já estava na meta Aichi 11, que está novamente na meta Kunming-Montreal 3 e que nós damos pouca atenção a ela. Isso tem a ver, inclusive, com a distribuição da natureza, dos espaços naturais, ou mesmo áreas verdes antropizadas nas áreas urbanas e periurbanas. Portanto, a conservação deve ser feita para a redução das desigualdades sociais, para levar ao bem-estar. E isso me leva a uma proposição, que eu não vou ler toda aqui, mas é uma proposição de área protegida como um instrumento muito mais ativo e não defensivo de transformação da qualidade de vida. Então, saímos de uma situação em simples degradação, adotamos as áreas protegidas e conservadas como mecanismo de proteger remanescentes, criamos os espaços de resistência, que não são só de natureza, mas são também culturais e sociais, e a proposta que eu faço é que transformemos em espaços ativos de transformação. A partir do que a gente possa fazer nas áreas protegidas, a gente pode levar lições e caminhos para a melhoria da qualidade de vida fora delas. O conceito que eu proponho, junto com quase uma centena de colegas de conservação colaborativa, é reconhecer que já existe, de fato, uma diversidade de colaboração. Não existe um órgão governamental, uma empresa privada, alguém que consiga sozinho conservar uma área. Sempre é um processo social coletivo e diverso. Especialmente os órgãos públicos, mas também outros atores sociais, têm que atentar para a diversidade da sociedade e os seus interesses, porque essa conexão é que vai gerar esses vínculos, esses interesses de defesa das áreas protegidas e, portanto, o capital social que poderá ser transformado em econômico, político, para aquilo que nós precisamos. Trabalhar com a noção de sistema, e eu vou passar por isso, e justamente promover essa gestão inclusiva, equitativa e colaborativa, de forma ativa. Nós precisamos parar de pensar cada área protegida isoladamente, mas também não podemos pensar somente naquela coisa de fazer os corredores ecológicos, os mosaicos, as áreas de amortecimento, sempre procurando levar mais para lá o esforço de conservação. Nós precisamos pensar em sistemas. Se nós reconhecemos que a natureza são sistemas complexos, se nós reconhecemos que a sociedade ela vive através de sistemas complexos, por que as áreas protegidas deviam ser simples e isoladas? Elas são sistemas, um conjunto de áreas, a diversidade de tipos e categorias, a diversidade de governança, os vários níveis governamentais, o conjunto de atividades que se desenvolve, a relação com o entorno, do ponto de vista ecológico também, as migrações e a proteção de populações dentro de um sistema, e não só as instituições, o quadro legal, mas também os valores econômicos dessas áreas, as condições para que elas funcionem. Ou seja, os sistemas de áreas protegidas são sistemas complexos e têm que ser assim entendidos de forma integrada, interativa, dinâmica e evolutiva para conseguir os resultados positivos. Esse é o que eu proponho. Trabalhar nesses valores da sociedade, trabalhar com maior envolvimento com a sociedade, gerar as condições para que de 2%, 3% da sociedade que reconhece, que se conecta e que apoia ativamente as áreas protegidas e conservadas, para chegarmos em 20%, 30%, 40%. Aí sim nós teremos condições de alcançar a respeitabilidade e o volume de pessoal e de recursos econômicos que nós precisamos. Eu agradeço muito a oportunidade
de apresentar as minhas reflexões e que, obviamente, são reflexões para provocar uma interação com vocês, especialistas, e com o restante da sociedade para construir os caminhos adequados. Muito obrigado. Obrigado, professor. Estamos aguardando algumas perguntas que venham lá do chat, mas eu vou fazer aqui uma breve reflexão sobre a sua fala e, dentre essas questões, talvez encaminhar uma pergunta. O grande desafio, talvez, seja a resolução de conflitos, né, de interesses dentro das unidades de conservação e também das áreas protegidas, em especial nas APAs. A gente tem muito problema de conflito e de interesse, porque tem diferentes segmentos sociais dentro dessas áreas. Você fez aí a abordagem da conservação colaborativa, mas me ficou uma dúvida, mas quem que vai estar à frente desse processo de colaboração? No sentido de liderança, no sentido de organização, dentre outras questões. Essa era uma das perguntas. E surgiu aqui uma pergunta também da Flávia, que representa aqui o GAP, mas que, na verdade, você depois, ao longo da fala, acabou já respondendo, mas ela pergunta que estratégias nós devemos adotar para fortalecer o quadro de pessoas ligadas à defesa ambiental, que não seja somente por entrada de concurso e assim por diante. Isso fez me lembrar aqui quando nós fizemos um outro evento num determinado momento, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, e teve aqui o professor Jim Barborak, não sei se você conhece, Marete, e ele é um especialista aqui na América Latina na questão, por exemplo, de áreas protegidas, e ele veio também com essa questão da falta de pessoal qualificado que possa dar esse suporte na gestão e governança dessas áreas protegidas. Então, a sua fala já veio mais ou menos de encontro ao que a preocupação que ele também tem. Muito obrigado, professor Nilson Ludwig. Eu queria passar pelos considerandos, porque, em primeiro lugar, eu acredito que os conflitos são inevitáveis da vida em sociedade. E há uma tese de doutorado bem interessante na Universidade de Lavras, falando de cerca de 2, 3 anos atrás, falando justamente de que nós precisamos considerar esses conflitos como processos de gestão da conservação. Eu entendo que isso se dá de forma geral em todos os processos, ao administrar uma cidade, uma empresa, uma família, quer dizer, uma família não se administra, mas, digamos, a convivência familiar, se administra as finanças, as condições de uma família. Todos esses processos são gestões de conflitos. Conflitos que não precisam ser entendidos como conflitos bélicos, conflitos agressivos necessariamente. Eles podem chegar nesse nível se não forem bem geridos. Mas essa concepção defende que os conflitos talvez nunca sejam resolvidos 100%, mas sim eles devem ser geridos, porque os conflitos são interesses diversos que as pessoas têm e os grupos sociais, em particular, têm também. Então, no meu conceito de conservação colaborativa, eu adoto isso defendendo que a gestão das áreas protegidas e conservadas reconheça a diversidade da sociedade e essa diversidade de interesses, que, de um modo geral, são legítimos. Agora, é claro que alguém que queira expulsar comunidades tradicionais para, digamos, fazer grilagem de terra, indo para níveis extremos, não tem legitimidade igual a alguém
que deveria, digamos, compor com essas comunidades, construir soluções alternativas conjuntas. Eu me lembro, por exemplo, que pode ter 1000 defeitos, mas que existem áreas privadas, parte delas reservas particulares de patrimônio natural, parte não, que trabalham para que a comunidade do entorno possa fazer o uso sustentável do palmito Jussara no seu interior. Então, essa integração do privado, da empresa com a comunidade, é um exemplo de gestão integrada que são interesses legítimos e conciliáveis. E o caso das APAs, ele é um caso, para mim, terrível e espetacular. Porque nós, tradicionalmente, nós procuramos botar tudo dentro de um conceito clássico de parques nacionais e gostaríamos que as APAs protegesse tanto quanto um parque nacional, o que é um equívoco. Para isso é que existem diferentes categorias. Quer dizer, as APAs elas são adequadas quando um parque nacional não é possível e quando os objetivos são diferentes. O objetivo não é uma área pública que seja reduzida ao máximo a atividade humana para fazer visitação e, eventualmente, alguma pesquisa, além da conservação da biodiversidade. O objetivo de uma APA é ordenar as atividades para viabilizar a conservação da natureza. Então, eu vejo com muita pena que uma grande parte dos nossos especialistas continua se fechando em conceitos ultrapassados de que só um tipo de categoria, ou mesmo esse conceito equivocado, de 2 conjuntos, 2 grupos de categorias, como se eles fossem completamente homogêneos. Ora, uma APA é bastante diferente de uma reserva extrativista, e são ambas do grupo de uso sustentável, assim como um parque nacional não pode, ou um monumento natural não pode ser gerido como um parque nacional. Não é possível fazer o turismo da mesma forma. Então, eu acho que a APA é a categoria mais fascinante e a mais difícil, que deveríamos dedicar muito mais atenção. Como bem falou o professor Ladwig, a atenção deveria ser maior porque os conflitos são muito latentes. Por isso, eu entendo que o caso das APAs traz o microcosmo da diversidade de atores sociais. E quando o professor pergunta quem lidera a colaboração, eu acho que são múltiplos atores. Nos tipos de governança reconhecidos internacionalmente, que eu acho que são muito simplórios, nós temos governos, e os governos são subdivididos em governos nacionais e subnacionais. E no Brasil, claramente, são 3 níveis: federal, estadual e municipal. Mas também temos o setor privado de forma ampla, com pessoas, com empresas, com organizações da sociedade civil e outras formas privadas que possam estar promovendo a conservação. E as comunidades, os territórios tradicionais, territórios indígenas, as áreas de comunidades tradicionais, são também esforços complementares. O Instituto Chico Mendes fez um debate há 3 semanas atrás, revolucionário, discutindo justamente os direitos da Convenção 169 da OIT. Se nós colocamos juntos o direito ao ambiente, o direito aos benefícios da natureza, com o direito dos grupos tradicionais, então nós teríamos que, em algumas áreas, inverter o processo. E seriam os grupos tradicionais que liderariam a conservação e convidariam o governo a lhes apoiar. Mas o fato é que, digamos, um modelo muito clássico de um parque nacional. Ora, o esforço tem que ser liderado pelo governo federal, mas podemos ter um parque natural municipal, governo municipal, uma reserva privada, seja uma RPPN ou não, uma reserva privada seria a empresa privada. Mas cada uma dessas situações nós poderíamos ter, por exemplo, uma parceria com a universidade, liderando os processos de estímulo e de gestão dos interesses das pesquisas,
que não deviam ser só biológicas, deviam ser também espaciais, geográficas, sociais, antropológicas, econômicas. Então, esse processo poderia ser compartilhado com uma universidade, assim como o turismo de base comunitária permite o compartilhamento da gestão do turismo com uma comunidade, que pode ser no entorno ou mesmo dentro de um parque nacional, quando existe comunidades tradicionais dentro dos parques nacionais. Então, claramente, nós temos pelo menos 3 grandes grupos de líderes: governos, no plural, entidades privadas, no plural, e comunidades e povos indígenas, no plural. Mas cada setor da atividade pode ser liderado por um grupo específico. E, nesse caso, a conservação colaborativa espelha essa lógica do sistema complexo. Porque não é nada simples gerir uma unidade de conservação com multiplicidade de interesses sociais. E muito mais difícil, mas muito mais rico, interessante e com resultados positivos, gerir com participação, com compartilhamento de poder e decisão com essa sociedade. Mas aí cada grupo específico, cada ator social pode liderar esses processos. A pergunta da Flávia, eu acho que a proposta da conservação colaborativa é justamente o contrário. Nós precisamos de mais servidores, não tenho a menor dúvida, para aquelas unidades de conservação, ou mesmo outros tipos de áreas protegidas ou conservadas, sob responsabilidade de governos. Mas a conservação colaborativa defende reconhecimento e implementação de parcerias. Parcerias com comunidades, parcerias com empresas, parcerias com as universidades, parcerias com múltiplos atores sociais que possam fazer essa função. Então, eu diria, por exemplo, um grupo de voluntários, como é o caso das trilhas de longo curso, eles podem muito bem fazer uma série de atividades profissionais ou voluntárias ligadas a estabelecimento de trilhas que podem ser corredores de conexão ou pode-se viabilizar o turismo dentro de unidades de conservação. As universidades podem ser espaços justamente de fazer a provocação da relação entre a sociedade e o órgão público ou a empresa privada que detenham essa reserva, de forma que a universidade traga a reflexão e os novos modelos de gestão que sejam mais benéficos para a sociedade, conservando melhor a natureza, por sua vez. A sociedade civil organizada, buscando financiamentos, também pode profissionalizar essa atividade. E eu diria mais, se nós reconhecemos o direito de comunidades tradicionais e povos indígenas, nós precisamos passar a ter especialistas, profissionais de nível superior e guardas-parques desses grupos sociais, gerindo as suas áreas e trabalhando com os órgãos públicos, com as universidades, com os interesses da visitação, por exemplo. Então, é possível ter dedicação na conservação através das parcerias ou através dos diferentes atores sociais que lideram a governança das áreas protegidas e conservadas. Desculpa, eu não lhe escuto. Desculpa, eu estava com o microfone desligado aqui para não haver nenhum problema. Obrigado pela sua resposta. Temos mais 2 perguntas aqui, que elas estão bem interligadas, e eu gostaria de fazê-las. Uma é do professor José Saraiva Cruz, né? E o outro é do Miguel von Ber. A pergunta do José Saraiva diz o seguinte: professor Cláudio, como você vê o trabalho de convencimento dos políticos tão distante das questões ambientais? Como participar melhor da política ou como retomar o ativismo político-ambiental? Inclusive, está aqui na tela essa pergunta. A pergunta do Miguel von Ber
é como ter apoio da sociedade para proteger as áreas protegidas, no caso das unidades de conservação. Se os órgãos gestores das unidades não valorizam os conselhos gestores. É uma pergunta que eu também gostaria de fazer. Tem aí a gentileza, professor, de fazer construir essa resposta, se possível. Pois não, muito obrigado, José Saraiva Cruz e o amigo Miguel Vombert. O processo que eu proponho é de buscar um novo paradigma de gestão de áreas protegidas e conservadas. O que eu tenho percebido nos meus mais de 40 anos de atuação nesse campo profissional e também como militância e, de alguma forma, como pesquisa acadêmica, embora não tenha feito carreira nas universidades, mas graduação, mestrado, doutorado e agora 4 anos de um longuíssimo pós-doutorado, é justamente buscar esses novos caminhos. Esses 40 anos me mostram que nós podemos correr o risco de estarmos reduzindo o apoio desses políticos. Eu me lembro de participar na Assembleia Nacional Constituinte, de ajudar a guiar excursões para os deputados constituintes entenderem a importância, por exemplo, da região estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia e Guaraqueçaba. E esse processo, hoje em dia, ele é bastante mais reduzido. Por quê? Porque nós temos que pautar, a sociedade tem que pautar esses políticos. Não é uma questão de eu, Cláudio, sozinho, sentar com o político e convencê-lo. Eu tento fazer isso muitas vezes. Fiz isso como profissional da sociedade civil, como profissional de governo, como acadêmico, é o que eu estou tentando fazer. Quando eu junto mais de 100 colaboradores da gestão das áreas protegidas, da academia e de representantes de grupos sociais, o que nós estamos tentando fazer é esse movimento. Nós vamos agora, daqui a 2 semanas, fazer uma audiência pública no Congresso Nacional, com apoio do deputado Nilton Tato, sobre o Manifesto Saúde e Natureza. O manifesto que propõe a relação da natureza conservada com a boa qualidade de vida e a boa saúde humana. Esse processo, ele passa por buscar esses valores que eu passei na apresentação, dos valores religiosos, de saúde, de lazer, de pesquisa, de emprego, mas fazer com que a sociedade acredite nesses valores. Eu não quero transformar a cabeça de um presidente, de um governador, de um prefeito, ou de um senador, de um deputado ou de um vereador, para que ele mude a sociedade. O processo tem que ser o contrário. A sociedade tem que eleger melhores políticos e cobrar deles. E, para isso, a sociedade precisa participar das áreas protegidas. Se eu não tiver processos de visitação para benefício de saúde, de educação, de turismo, de lazer, se eu não tiver volume de pesquisas adequadas, se não tiver monitoramento participativo, se as comunidades não sentirem que as áreas protegidas lhes apoiam, lhes beneficiam, nós não poderemos virar essa chave. Não poderemos querer que os políticos defendam a conservação se a própria sociedade não defende. E eu acho que isso responde também, essa pergunta, a resposta até agora dirigida ao Saraiva Cruz, mas responde também ao Vombert, no sentido de que o que nós precisamos são de outros modelos de gestão das áreas protegidas que valorizem os conselhos. E ele sabe muito bem disso. Ele, assim como eu, trabalhou mais de 40 anos, a diferença é que nem sempre estivemos juntos, mas algumas vezes sim. Estivemos juntos na defesa da região estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia e Guaraqueçaba, no tempo que ele era gestor lá em Guaraqueçaba, e depois no Instituto Chico Mendes, quando eu fui dirigente do Instituto Chico Mendes, ele era um servidor.
o processo dos conselhos é um processo lindo e fenomenalmente importante, mas não há servidores capacitados, em média, né, no volume necessário, e com tempo disponível, assim como não há recursos para isso. Então, o que nós precisamos é, através dos conselhos, questionar esse modelo de gestão, mas também que a sociedade cobre esse novo paradigma. Há conselhos de gestão, e eu acho que algumas APAs são exemplo disso, que cobram de forma significativa, mesmo sem poder de decisão. Eu agora participo como voluntário convidado de um conselho de um monumento natural. E esse conselho tem sido ouvido para decisões do órgão público. Por quê? Porque se não nos ouvem, nós vamos para a rua, fazemos manifestações na frente do Largo da Matriz, geramos notícias de jornal. Não é nada fácil, mas essa é a disputa política da sociedade de forma cotidiana. Então, eu estou tentando fazer o meu papel como voluntário num conselho para que esse conselho tenha valor. Mas o que nós precisamos são metade dos gestores, metade dos acadêmicos, metade dos representantes dos grupos sociais fazer esse movimento de transformação. E, para isso, nós vamos precisar mais gente, mais recursos, mais tempo. Senão, não funcionam os conselhos. E, para mais gente, mais recursos, mais tempo, nós não precisamos do Instituto Chico Mendes, ou da Fundação Florestal, ou do Instituto Estadual de Floresta. Nós precisamos do Parlamento Nacional, do Parlamento Estadual, da Secretaria de Economia, do Ministério da Economia, do Presidente da República, do governador, do prefeito. Porque sem eles não há orçamento para as áreas protegidas, não adianta o órgão ambiental sozinho lutar por isso. Nós precisamos convencer um volume significativo de parlamentares e ter um volume significativo de pessoas da sociedade que pressionem os nossos eleitos nos cargos executivos e transformar. Uma das formas de fazer isso, e o Miguel sabe dessas ideias, é capacitação mútua, trazer academia, profissionais da gestão e comunidades para que um ensine ao outro e criar células de transformação para esse novo paradigma. Obrigado. Eu gostaria de colocar aqui uma reflexão, até um comentário que o professor Múcio Figueiredo nos fez aqui, parceiro também do evento, já de longa data. Ele faz a seguinte afirmação no comentário dele: a cultura eurogênica ocidental, hegemônica no mundo, é que está doente. Culturas não eurogênicas, como povos originários do Brasil e América do Sul, culturas originárias asiáticas, não estão doentes. Qual o seu posicionamento com relação a esse comentário? Não, eu não discordo em princípio. Meu trabalho de doutorado foi muito influenciado pelo meu trabalho profissional na África Ocidental, por exemplo, onde eu desenvolvi minha pesquisa depois, no arquipélago dos Bijagós, procurando justamente construir um modelo de gestão na época de uma reserva da biosfera a partir dos modelos de organização social da comunidade. Hoje, existe um movimento em que eu faço parte, que é o movimento de um grupo de especialistas em governança, também da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, que procura justamente colocar de ponta cabeça, ou seja, nós não precisamos só melhorar uma governança de governos e de privados, mas nós precisamos ter uma governança adequada deles, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Isso traz uma reflexão fenomenal, porque talvez o conceito, eu me lembro no Congresso Regional de Áreas Protegidas de Bariloche, em 2007, discutido com um indígena Mapuche, lá da região da Patagônia Argentina,
que nós tínhamos essa matriz de categorias de gestão e tipos de governança, e ele dizia: não quero saber disso, eu quero que você reconheça o meu território indígena como um território de conservação, com outros modelos culturais e sociais. E esse processo, eu acho que é chegado o momento de nós darmos um basta nesse colonialismo de dizer isso é uma área protegida, e o que você faz é outra coisa, você é social, você é cultural, sei lá o quê. Essa divisão completamente esquizofrênica do que é a vida e esse colonialismo de impor um modelo que não é nem reconhecer os milhares de anos e a multiplicidade de modelos de áreas protegidas, mas é adotar um modelo único que foi criado num lugar dos Estados Unidos como um modelo hegemônico, está completamente ultrapassado. Isso não quer dizer que a natureza não precisa ser conservada. Isso quer dizer que nós temos que fazer de outra forma com esses grupos. Então, o importante para mim é que a sociedade dominante está doente, e nós vemos isso na degradação que continua. E quando eu proponho que as áreas protegidas e conservadas sejam espaços de transformação da sociedade, eu reconheço dentro das áreas conservadas os territórios tradicionais. Eu fiz um relatório sobre a correlação entre territórios tradicionais brasileiros e o conceito de TICAS, que é um conceito internacional de territórios e áreas indígenas e de comunidades que geram conservação. Então, eu sou super a favor de considerar, e agora estou defendendo aqui, este ano, fazendo a minha autocrítica depois de idoso, de velho, buscando decolonizar a minha relação com povos indígenas e comunidades tradicionais. Mas o fato é que a sociedade dominante continua gerando mortes. Essa semana de fumaça em Manaus, uma tempestade de areia em Manaus, é sinônimo, é símbolo, é resultante de uma sociedade doente. Claro que os eventos climáticos sempre aparecem de forma mais ou menos inesperada, randômica, etc., com curvas que a gente pode construir e que agora estão completamente sem sentido, porque as mudanças climáticas estão impondo novos modelos. Mas, mesmo numa situação onde nós temos cerca de 80% da Amazônia mais ou menos conservada, cerca de 60% relativamente bem conservada, nós temos uma capital no meio da Amazônia com fumaça, aliás, semanas, não é uma semana. E, de repente, uma tempestade de poeira, por causa da seca, que talvez pudesse ter acontecido naturalmente, mas que provavelmente está agravada pela emergência climática. Então, essa sociedade doente, que gera todo tipo de consequência, afeta muito mais os pobres nas cidades do que aqueles ricos das cidades. Então, esse modelo é que nós temos que reverter. Reaprender com povos indígenas e comunidades tradicionais, reaprender com processos de decolonização e de participação com diversidade de interesses da sociedade e distribuir os benefícios de forma que haja qualidade de vida. Fazer das áreas protegidas e conservadas não apenas células de resistência, mas espaços de construção da transformação da sociedade. Obrigado, professor. Tem um comentário aqui da Cristina Lacerda que é pertinente ser aqui reproduzido. Precisamos fazer valer e agirmos de fato como cidadão. Fiscalizar, cobrar e colaborar. Vem uma segunda pergunta aqui, de novo, do Miguel von Ber. E ele diz assim: Marete, você não acha que o MONA deveria ser unidade de conservação de uso sustentável, pois permite o uso dos recursos naturais?
E agora? Eu agradeço muito, são especialistas no tema e que têm se dedicado a isso há muito tempo. Uhum. Eu diria, Cristina Lacerda, querida, que você tem toda a razão, é isso que eu estou propondo. Mas nós precisamos fazer esse processo de forma construtiva para que a sociedade cobre e colabore. A nossa Constituição diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente sadio, mas que a proteção desse meio ambiente ecologicamente sadio é um dever do Estado e da coletividade. Então, é um direito que eu tenho de contribuir pela conservação, ao mesmo tempo que é um dever. Então, o Estado tem que respeitar o meu direito de participar para a produção da qualidade de vida para mim, para os meus queridos e queridas. E isso só funciona se for feito de forma coletiva. Uma pessoa pode ser muito influente, mas são os processos sociais coletivos, e eu não falo 90%, eu falo em 20%, 30% da sociedade. Então, nós precisamos nos juntar. Se no meu pós-doutorado eu conseguir convidar 300 pessoas e ter mais de 100 interessados, e nós oferecemos cursos, fizemos publicações que acredito que vão influenciar, espero, positivamente, centenas, talvez milhares de pessoas, então eu estou contribuindo para um movimento coletivo de repensar o modelo das áreas protegidas, onde eu, com os outros 100 colegas, de forma colaborativa, construímos propostas, produzimos reflexões que cobram o nosso espaço de poder contribuir, que contribuem também. Então, eu estou totalmente de acordo e é isso que nós precisamos fazer. Querido Vambert, eu não acredito nos grupos de proteção integral e uso sustentável. Eu acho que eles só atrapalham, eles não ajudam em nada. As categorias são fundamentais. E as categorias, do ponto de vista internacional, são organizadas por objetivos, por conjuntos de objetivos. No Brasil, elas se misturam, isso não é um problema, é apenas uma compreensão com tipos de governança. Então, uma reserva extrativista, uma APA e um Parque Nacional são tipos de governança de fato, ou subtipos diferentes. E também se associam com a questão do domínio público ou privado, entre outras coisas. Um monumento natural, em tese, não permite o uso dos recursos naturais, mas algo de uso dos recursos naturais pode ocorrer, na meu entendimento, por exemplo, com comunidades tradicionais dentro de um parque nacional. Mas, no geral, o parque nacional não é feito para isso. Isso é uma reserva extrativista. Áreas de comunidades dentro de um parque nacional faz sentido. O parque inteiro dedicado para isso devia ser de outra categoria. Um monumento natural tem como objetivo, como você sabe bem, proteger a paisagem como qualidade da natureza que é apropriada culturalmente. É um valor cultural, assim como a preservação é um valor cultural. Mas a paisagem é mais evidente, esse valor cultural, de uma paisagem, ainda que seja uma paisagem bem natural. E esse valor ele é protegido com a possibilidade de áreas privadas, que podem ser de todos os tipos de privado, inclusive comunitário. O que eu acho é que a gestão de um monumento natural que permite a propriedade privada, mesmo sendo do grupo de proteção integral, não pode ser igual a de uma estação ecológica, de uma reserva biológica ou de um parque nacional. A gestão do turismo no monumento natural não é igual à gestão do turismo numa reserva extrativista. Ela se aproxima de uma APA, mas o nível de restrição não é o de uma APA. Então, o monumento natural tem um objetivo de proteção da paisagem e tem características de restrição maior que outros, de domínio potencial privado
e que precisa de estímulos para funcionar, assim como uma APA. Não faz o menor sentido eu querer gerir o turismo somente controlando a visitação com o ingresso. Eu tenho que promover o turismo de múltiplas formas. E o professor Ladwig sabe muito bem disso, associando, por exemplo, a ordenamento territorial de fato, como um turismo com uma atividade econômica, combinados com a conservação e os interesses sociais. Então, eu acho que dizer que é um grupo de proteção integral, de que nada de uso é possível, e um grupo de uso sustentável, de que é possível ter um uso sustentável, é uma verdade super parcial e que traz um processo de divisão equivocado, quando nós devíamos olhar categoria por categoria. Então, nem um monumento natural é igual a uma APA, nem um monumento natural é igual a um parque nacional. O problema é que é mais difícil gerir o turismo no monumento natural do que no parque nacional. E no caso das APAs, a gente deixa para lá, deixa que os outros façam. Então, esses são os equívocos. Nós deveríamos, especialistas em gestão, começar, e o Miguel sabe muito, categorias de conservação, ele conviveu muito bem com as APAs, que é o modelo mais desafiador que tem. Nós deveríamos começar a priorizar aquilo que é mais difícil e não aquilo que é mais fácil. Parar de achar que tudo tem que ser igual a uma reserva biológica e começar a construir modelos que funcionem nas APAs, nos monumentos naturais, nas reservas extrativistas, que não são iguais entre si. Obrigado, professor. Eu recebi aqui um comentário do professor Magela. Ele disse assim: eu não consigo interagir com vocês, mas estou assistindo aqui na comunidade São João 2, na terra indígena, Baixo do Rio Negro. Então, está bem distante da gente, mas pode ser que você faça presente. Parece que o José conversou com ele agora. De repente, ele vai tentar entrar na nossa sala aí para dialogar conosco. Tem alguns outros comentários aqui, mas perguntas realmente não surgiram mais. O professor Múcio, ele faz aqui um comentário também. Observamos o comportamento dos povos originários e sua relação com seu meio. Em momentos de crise, é fundamental. Então, observarmos, né, esse comportamento dos povos originários. Então, foi até uma questão que você, Marete, já, na verdade, já deu uma introduzida nessa questão do comentário do professor Múcio. Se eu puder comentar, professor... Pode. Eu imagino que o professor Magela vai nos trazer boas reflexões, estando visitando essa comunidade na terra indígena abaixo do Rio Negro. Eu acho que não cabe uma afirmação simples de que todas as comunidades conservam a natureza em qualquer situação. Acho que aquela observação que foi feita anteriormente pelo Múcio, Múcio Figueiredo, perdão, é muito pertinente agora, quer dizer, o modelo de entendimento da vida, a cosmovisão de grupos que vivem com interação com a natureza, ele tende a ser diferente desse modelo cartesiano que nos impõe a vida nas fábricas, nas universidades, nas cidades. E esse modelo de visão de mundo, essa cosmovisão, esse modelo mental, ele tem muito a nos ensinar, porque ele traz de volta
algumas coisas que nós separamos de forma artificial, como, por exemplo, a natureza e cultura, um debate eterno. E aí, eu acho que essa reflexão de estar nesse meio pode alimentar o que eu tenho defendido, que é um novo modelo de áreas protegidas e conservadas. Um novo modelo que seja muito menos homogeneizador, que seja muito menos um modelo típico que tudo tem que se encaixar, e que entenda a diversidade de possibilidades, que talvez pudéssemos um dia chegar à situação onde nem precisaríamos mais das áreas protegidas. Seria ideal, seria atender à reflexão do Lutzenberg e essa da cosmovisão dos povos indígenas e de muitas comunidades tradicionais culturalmente diferenciadas. Vale a redundância. Essa questão, para mim, não implica em dizer que sempre o resultado será a conservação. A história mostra que várias comunidades se equivocaram em alguns momentos e geraram déficit de recursos naturais que gerou problemas para o seu grupo social, para a sua civilização e assim por diante. Além disso, muitos desses grupos sociais estão em disputa, em processos de reconquista, em processos de conseguir restabelecer suas condições. Por exemplo, nós vemos que comunidades tradicionais do Brasil desenvolveram sua organização política de forma muito positiva, mas nem sempre elas melhoraram a sua capacidade de gerir o seu território frente às ameaças modernas. Então, em muitas situações, eles colocam de forma legítima e correta que eles precisam do Estado para defender frente, por exemplo, o garimpeiro. O caso típico dos Yanomamis. Mas nós vamos dizer, mas o que queria também? Que pegassem armas e expulsassem os garimpeiros diretamente? Não, eu queria uma reflexão de que esses Yanomamis vivem nos dias de hoje, onde a bandidagem dos garimpos, do tráfico de drogas, de armas, de peixes, de outras coisas naquelas fronteiras, afeta a vida dos Yanomamis e que, portanto, nós precisamos de um processo mais complexo de reaprender deles, respeitar a sua liderança e a sua autonomia, mas entender que muitas vezes nós precisamos do Estado com uma situação de criminalidade. Quer dizer, eu, quando fui gestor público federal, era algo que doía ter que chamar forças armadas para defender as áreas protegidas. Não obstante, eu fiz isso até como sociedade civil, ajudei a bancar para poder ter pesquisas em regiões conflagradas. Porém, o equívoco de substituir o órgão ambiental pelas Forças Armadas foi ao extremo nos últimos anos, gerando uma disfunção total, com resultado quase nulo. Mesmo restabelecendo as condições, não é possível imaginar que a FUNAI sozinha ou que o ICMBio sozinho vai enfrentar a criminalidade organizada que existe agora na Amazônia, com tráfico de drogas, de armas, de produtos naturais, grilagem de terra, garimpo de ouro, em algumas situações, garimpo de diamante, etc. Então, essa combinação tem que se fazer viável, respeitando a cosmovisão, o direito de autodeterminação dos Yanomamis. Então, muitas situações nós vemos, como é típico, por exemplo, em outras regiões do Brasil fora da Amazônia, que os grupos indígenas estão se reorganizando, estão se revalorizando, porque a opressão reduziu, que as comunidades se identificam agora de forma diversa do que se identificavam antes. E esse processo ele é dinâmico e evolutivo. Então, nesse processo, muitas vezes precisa da interação
entre, por exemplo, o caso dos YMPs no Amapá é fabuloso, porque eles organizaram, aprenderam, trouxeram muitos conhecimentos chamados ocidentais para organizar, por exemplo, a ocupação da sua terra indígena de forma a defendê-la dos invasores e depois aprender a ciência ocidental para reinterpretar e revalorizar a sua própria ciência indígena. Em vez de se deixar colonizar, eles se apropriaram daquela ciência oficial ocidental para poder depois comparar e valorizar o próprio modelo de conhecimento próprio. Então, em situações de crise, de enfrentamento, muitas comunidades e povos precisam de alianças. Assim como nós, que moramos nas cidades, que estamos na universidade, no órgão público, na empresa privada, precisamos deles. Essa colaboração com diferentes modelos em cada situação é que tem que ser o caminho, na minha opinião, para enfrentar os desafios desta década, desta próxima década atual. Obrigado, professor. Temos mais perguntas aqui, hein? Hoje nós vamos passar do horário, eu acho. Uma pergunta interessante da Gabriele Lana Linhares. Ela pergunta assim, ó. Marete, você acha que o estado de coisas da gestão de áreas protegidas na esfera governamental brasileira está aberto para se guiar pelo seu conceito de conservação colaborativa? E agora? Não, eu acho que não. E eu acho que na esfera, nos 3 níveis, e muito pior para os níveis locais. Eu acho que nós defendemos tanto esse modelo do paradigma dominante dos parques nacionais, e volto a dizer, que me perdoe os críticos, mas não entendam mal, por favor. Não estou falando em não conservar a natureza. Estou falando em conservar a natureza, valorizando o envolvimento da sociedade para tal e distribuindo melhor os benefícios dessa conservação. E, para isso, nós precisamos de processos de interação. E eu não posso querer proteger 110% um parque nacional quando eu tenho que ter um centro de visitantes. O centro de visitantes é uma construção que gera impactos, que é localizado, que é 1%, que é menos de 1%. O acesso, uma estrada que leva até um ecossistema, ela é uma intervenção que permite a pesquisa. Sem o acesso, a pesquisa fica mais dificultada. É possível se fazer pesquisa a pé, claro, em lombo de animais, mas aí teriam que ser animais silvestres. Então, o que eu defendo é que o processo seja de descolonização, de destecnocracização e de transformação, de achar que, como órgão público, eu posso tudo. Há 3 semanas atrás, nesse seminário que, para mim, foi revolucionário, liderado pela Kátia Torres Ribeiro, diretora do Instituto Chico Mendes, sob a presidência do Mauro Pires, na gestão atual, eu coloquei a questão de como é que fica o servidor público. Então, não basta a gente ter o conceito de respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, eu preciso de uma mini-revolução na forma do servidor público compartilhar decisões com as comunidades, de forma que ele não seja punido. Eu me lembro muito bem do querido Gaetano, um especialista em gestão pública, dizer que todas as regras eram feitas para o servidor público não fazer, porque não fazendo ele não errava. E na medida que você tenta fazer, você cai em algum erro e aí vem algum processo em cima, e aí algumas vezes você faz um equívoco não intencional. Mas não é possível que nós sigamos assim. Então, enquanto nós tivermos conceitos que valorizam um só modelo de área protegida, que é governamental,
que é de cima para baixo, que supõe uma tecnocracia onde o técnico sabe tudo e a sociedade não sabe nada, onde o serviço público responsabiliza o servidor e não permite que ele compartilhe decisões e poder com a sociedade, enquanto não mudarmos esse modelo de serviço público, dificilmente reverteremos. Mas, enquanto não questionarmos, não teremos esperança que isso mude. O questionamento é justamente para promover a reflexão que gere novos modelos. Eu ouvi uma fala do professor Marés, há 3 semanas atrás, onde ele dizia: esses concursos públicos estão equivocados. Um concurso público para um órgão que gere áreas protegidas devia avaliar o quanto a pessoa ama a natureza, o quanto ela ama interagir com a sociedade para proteger aquela natureza, o quanto ela ama e é capaz de distribuir os benefícios dessa natureza conservada por órgãos públicos e sociedade em colaboração. Então, é um processo muito difícil, porque o concurso público só avalia quanto eu sei de matemática, de história, de geografia ou de português, ou de leis. Mas, ainda assim, a média dos servidores dos órgãos ligados a áreas protegidas, como aqueles com os quais eu convivi, no Instituto Chico Mendes, na Fundação Florestal de São Paulo, eles são de uma qualidade diferenciada, porque quem vai à busca dessa carreira não é um servidor público qualquer. Então, nos unirmos, sociedade, grupo social, pesquisadores com consciência e gestores que amam a natureza e a sociedade, nós podemos começar essa revolução. Do jeito que está hoje, a mudança não virá. Nós precisamos fazer com que ela aconteça. É para isso que eu me dedico 4 anos no meu pós-doutorado e é para isso que eu agradeço a oportunidade de compartilhar as reflexões com vocês e aprender de vocês, porque cada pergunta, cada comentário é uma oportunidade de eu aprender. Mas assim como será quando eu encontrar vocês em outra situação, em outros diálogos, ao vivo, pessoalmente ou via as telas e a internet. Obrigado, professor. Tem um comentário da Roberta Souza, que ela, na verdade, acaba concordando com você e com relação ao caso dos monumentos naturais, e complementa: gerir para a proteção integral de refúgios de vida silvestre é um super desafio. E tem a pergunta da Cristina Lacerda, pergunta: professor, como você vê a figura de estrada cortando parques? Está vendo? A gente aprende muito com esse diálogo. Roberta Souza, eu entendo que nós temos a obrigação de sair do comodismo de um modelo fácil e monolítico de áreas protegidas. Quando nós vamos estudar ecologia, nós não podemos imaginar que um animalzinho ou uma plantinha ele vive da mesma forma, independente do meio, de que ele vive da mesma forma sem considerar a evolução climática, de que todas as populações são sempre 100% iguais, de que eu vou entender como funciona um ecossistema a partir de estudar uma espécie. Não é assim que funciona, a sociedade também. Os grupos sociais interagem entre si e são evolutivos. A pessoa pode ser mulher, indígena, pode ser negro, homem, pode ser advogado e filho de favelado, pode ser pessoa com deficiência, por idade, como eu, e, ao mesmo tempo, um amante dos esportes, pode ser 50 coisas ao mesmo tempo.
Nós admitimos que uma pessoa seja mãe, seja administradora de empresas, seja negra, seja tenha suas opções sexuais, goste de esportes, deteste novela ou qualquer coisa desse tipo. A pessoa é complexa e a sociedade é complexa, especialmente quando nós fugimos de um dos maiores problemas que existe na nossa sociedade, que é o individualismo, de acreditar que a individualidade é soberana e o indivíduo resolve tudo. Então, na medida que nós entendemos a natureza e a sociedade como processos super complexos, proteção da natureza com valores sociais e distribuição de valores sociais não poderá ser algo simples, monolítico. Não existe uma cidade igual a outra. Não existe uma gestão de uma empresa igual a outra. Aquele que chega com um modelo pré-determinado, ele faz mal àquela empresa, assim como àquela cidade. Se ele não interagir com a dinâmica, com a cultura, com as possibilidades, com os funcionários, com os servidores, com os prestadores de serviço, com os grupos sociais na sociedade daquela cidade, a gestão não poderá dar certo. Então, as áreas protegidas são assim também. Eu acho que nós temos que parar de imaginar que o único modelo é o fácil, é o simples, e é aquele que alguém inventou naquele diabo daquele país lá no norte, naquele momento e tal, e que nem foi sozinho, e que nem foi o único, e que nem foi o primeiro. Atenção, alô, não foi o primeiro. Muita coisa aconteceu antes e muitos tipos aconteceram depois, apesar disso. Então, nós mesmos que gerimos sabemos dessa diversidade. Então, como gerir um refúgio de vida silvestre e um monumento natural? Interagindo com a sociedade. Mais difícil ainda, desafio muito maior, é gerir conservando a natureza e distribuindo benefício para a sociedade uma área de proteção ambiental. E, em muitas situações, é o melhor modelo. Não adianta querer impor a camisa de força de uma reserva ecológica, de uma reserva biológica. As estradas atravessando os parques, em princípio, não. Por quê? Porque a gente está protegendo aquele espaço, porque é um espaço de uma amostra da natureza, é um espaço de resistência, é um espaço de transformação. Sempre não? Nem sempre, porque nós precisamos das estradas para poder viabilizar a pesquisa, o turismo, a fiscalização. Então, muitas vezes, algumas vias são adequadas. Isso é a mesma coisa, uma estrada de acesso para fiscalização é a mesma coisa que uma rodovia? Não, não é. O equívoco é essa estupidez de chamar sempre que uma estrada atravessa um parque de uma estrada-parque. Porque nem o conceito original de estrada-parque é esse, nem isso é adequado. Mas, em muitas situações, um acesso rodoviário pode funcionar. Usando esse modelo que eu tanto mal falei até agora, nos Estados Unidos existe um super apoio da sociedade aos parques nacionais, mas 90% das pessoas vão de carro até o centro de visitantes, param no estacionamento, descem no centro de visitantes, veem umas imagens, ouvem uma palestra, ouvem um vídeo, andam 500 metros ou 1.000 metros, têm uma vista e voltam para o seu carro e pegam a sua rodovia de novo. Eu não preciso cruzar um parque cheio de estradas para propiciar essa oportunidade, mas eu preciso que a pessoa chegue no centro de visitantes. Então, uma rodovia transportando A a B, atravessando um parque ou uma unidade de conservação, em princípio, não. Em princípio, não. Cada caso tem que ser avaliado. Mas várias vias dentro das unidades de conservação, mesmo que não uma rodovia, podem ser necessárias. Em algumas situações, pode ser inevitável, e eu me lembro do caso, espero que esteja funcionando bem hoje em dia, mas eu me lembro do caso da Serra da Bocaina, um parque nacional, onde já existia
uma estrada ligando duas cidades, e que essa estrada tinha uma demanda que viabilizaria também a visitação. Bom, tendo que aceitar, aí sim, você fazer, por exemplo, com uma pavimentação que não seja asfáltica, para não supor que a velocidade e o simples acesso é o que predomina. Então, bloquetes, mesmo em serra, como é o caso, permite uma sensação de que você está andando numa velocidade de visitação. Além disso, tem uma série de outras coisas que a gente pode falar, como alguma coisa que evita atropelamento de animais. Tal. Ter cancelas, fechar e abrir quando for possível, e não uma rodovia cruzando de qualquer forma. Uma rodovia totalmente aberta, normal, cruzando um parque, é dividir o parque em dois. E eu tinha até um mapa que eu não mostrei na apresentação, que considera a naturalidade das áreas espalhadas pelo mundo pelo número de rodovias que existem naquelas áreas. Então, usando os modelos de geoprocessamento, se calcula aquelas rodovias que se pode interpretar de forma automática das imagens de satélite e índices que mostram a naturalidade ou a desnaturalidade. As estradas, ainda mais na Amazônia, não é mesmo, Cristina Lacerda, levam ao processo de degradação. São o acesso que leva, por exemplo, à extração das madeiras, muitas vezes de forma ilegal, depois da extração da madeira mais cara, normalmente o desmatamento, a grilagem, a expulsão de comunidades e, eventualmente, a mineração em algumas situações. Então, não quer dizer que a estrada é a única razão, nem que sempre precisa da estrada, mas a estrada na Amazônia gera degradação normalmente. Aí vem um modelo, pode ser criticado, mas tentou evitar os danos da exploração de petróleo e gás de forma isolada. E aí veio a estupidez de dizer que iam criar hidroelétricas, modelo tipo plataforma, como é a exploração de petróleo e gás no oceano. Mas não faz o menor sentido, não tem como. Então, a estrada na Amazônia é normalmente, em grande parte, um vetor de degradação. E ela não deveria, em princípio, cortar as unidades de conservação. Cada caso é um caso e outras vias são necessárias. Há que se avaliar e negociar dentro das possibilidades. Se não tivermos força política, seremos atravessados. Precisamos da sociedade conosco. Não há escapatória. Não há solução sem a política, não há política adequada sem envolvimento da sociedade. Essa é a questão principal para enfrentar os desafios das áreas protegidas. Obrigado, professor. Já estamos aqui com 1h e 38 minutos de atividade. Agora não tenho mais nenhuma pergunta. Eu quero fazer aqui, em nome do professor Magela, inclusive ele encaminhou aqui um breve comentário, e gostaria de agradecer, professor Maretti, pela sua fala, e agradecer também a todos os envolvidos na palestra de hoje, assim como a organização e as pessoas que estão aqui assistindo. Eu também agradeço a sua contribuição, professor, agradeço a todos que estão assistindo, e reforço o convite para participar aí do 14º Seminário de Planejamento e Gestão Territorial, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de novembro. São 14 anos de trabalho, a gente vai ter 3 dias aí à noite com palestras bem interessantes, que eu gostaria que vocês visitassem lá o site que está aí no chat e fizessem, quem sabe, a sua inscrição para participar, ok? Então, quer fazer as suas considerações finais, professor? Tenha a gentileza. Muito obrigado. Eu agradeço enormemente a oportunidade de ter convivido com servidores públicos que trabalham com áreas protegidas em várias das minhas atividades profissionais e acadêmicas. Agradeço muito a oportunidade de fazer uma proposta revolucionária de reflexão acadêmica no meu pós-doutorado.
na Geografia da Universidade de São Paulo, com a professora Sueli Ângelo Furlan. E agradeço muito a oportunidade do professor Ladwig, professor Magela, de me proporcionar esse momento de apresentar minhas reflexões, de aprender com vocês, participantes todos, e de abrir novos espaços para novos diálogos no futuro, para evoluirmos para um caminho melhor para a natureza e para a sociedade. Muito obrigado. E que tenhamos uma semana aí cheia de alegrias. Um abraço a todos.